E ela vem falar hoje aqui sobre histórias. Ela já chegou. Vou até abaixar a musiquinha. Achei a música. Seja bem-vinda ao Festival Emanara, em Maniluz, que é essa pílula que a gente traz todos os dias para poder falar principalmente de consciência, empoderamento, histórias hoje, né, Lu? Hoje nós Sim, vamos muito. falar Gosto de muito de histórias. histórias. E eu gostaria que você se apresentasse, Lu, para as pessoas te conhecer. Eu falei um pouquinho aqui, né, de quem você é, mas acho que você vai inspirar muito mais através aí da sua história pessoal. Eu sou Luana Freitas, a minha formação é em psicologia, mas eu sou aquela pessoa que achava que a psicologia, era, às vezes, do jeito que ela estava formatada, era um pouco tedioso, e eu decidi explorar o mundo. Acabei entrando no mundo do empreendedorismo, me apaixonei, vi muitas coisas legais. Só que eu precisava de outros lugares, né, para me nutrir e tudo mais. Sempre trouxe o autoconhecimento como minha base. Então, Dalai Lama apareceu na minha vida com 13, medito desde os 15 e Uau! estamos aí. É, o processo, eu já passei por várias terapias, já fiz bastante coisa. E aí, ano passado, eu tive o privilégio de estar na presença do Guinani, que é o Dada Bhagwan, que é um mestre iluminado. Eu já tinha vivido com outros, mas ele tem o poder de trazer um dom pra gente. Quando você participa do processo dele, depois disso eu me tornei uma Mahatma, que nada mais é uma pessoa que encaminha as pessoas para esse lugar, né? Eu falo que todo mundo fala, tu se tornou mestre? Eu falo, eu não sou mestre. Eu levo você pro mestre. Se você quiser, eu te apresento o Guinani, ele é um fofo. E eu tive o prazer. E essa busca do autoconhecimento, esse desenvolvimento, sempre me fez passar pelo mundo de empreendedorismo, pelo mundo corporativo, com muita lucidez, muito aprendizado, né? Entendendo o que, que era ego, o que, que era realmente executar, o que, que era fazer, como lidar com essas questões. Porque eu via muito essa coisa também, essa distância, quem vai muito para o mundo espiritual, às vezes esquece que tem uma realidade, que tem que fazer venda, que tem que fazer as coisas acontecer, e acaba parando naquele lugar. Então, eu sempre fiz essa mescla dos dois caminhos, como trazer esse mundo para dentro, a gente podendo ser a gente, mas vendendo, produzindo, trabalhando, entregando. Essa eu. Aí Só os isso, títulos né, bonitos gente? deixa no caixa. É só isso, né, Lu? Só, essa sou eu, só isso. O Lu, sabe o que eu acho mais É só legal? eu também. O que eu acho mais legal é que, embora você esteja dentro do mundo do empreendedorismo, você tenha se conectado com o mundo espiritual primeiro, né, para poder você chegar ao mundo do empreendedorismo e linkar essas duas coisas. Colocar esses dois hemisférios trabalhando em conjunto em prol do desenvolvimento humano. Porque, na verdade, quando a gente tende só para um lado, ou só espiritual, ou só empresarial, fica faltando uma parte, né? O hemisfério ali que fica sem alimentar. E ali, quando começa a acontecer isso, dá uma falta na gente de sentido na vida. Eu não sei se você sentiu isso, mas eu senti isso muito na minha história. É porque eu sempre, desde nova, né, me falaram que é o seguinte: se conhece que tudo vai dar certo. Eu falo, então vamos para esse autoconhecimento aí. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu via que quando você tinha esse equilíbrio, os aprendizados vinham mais rápido. Eu falo assim, mas quer dizer que você não sofria? Eu falei, não, o sofrimento vem, ele é parte, ele é processo, mas junto com esse aprendizado, esse processo todo, vinha também uma tranquilidade em saber lidar com os processos. Uhum. Então, o autoconhecimento me dava essa autoridade de falar assim, tá, vou sofrer aqui, mas o que, que eu vou aprender aqui? O que, que vai transformar aqui? O que, que vai me conectar aqui? Então, trazer esse ensinamento de é aqui que eu tenho que estar. E quando eu não seguia a minha intuição, aí eu me ferrava de verdade.
Aí é na hora que dava o desligamento, assim. Mas, de novo, com consciência, do tipo assim, caraca, putz, deu errado. Falei, mas veio a intuição, sabe? Veio aquele momento. Eu que decidi não ouvir, entendeu? Ir para um lugar mais prático. Porque também tem essa coisa, né? O mundo espiritual, de autoconhecimento, o nome que as pessoas se sentirem confortáveis para dar, né? Mas ele soa bonitinho, né? Ah, então vai tudo fluir na minha vida. Então, às vezes não, porque às vezes o que a intuição pede, às vezes é um lugar muito desconfortável e um processo de muita fé. E quando eu não escutava a minha intuição, era porque aquele momento exigia muita fé, muita convicção de que ia dar certo. E quando eu não me segurava lá, aí os aprendizados vinham, as consequências vinham. Ô Lu, eu não sou diferente de ti, né? Passei por vários aprendizados, lógico, você é muito mais nova do que eu, mas uma das coisas que eu vivi, assim, que foi bem legal, né, no processo, foi que, tipo assim, quando eu me ferrava, eu ria às vezes de mim mesma, né? Eu falo, putz, caminho errado, cara. O que eu vou fazer? Primeiro a gente chora da gente, depois a gente ri eu e falo, fala. chora uns 3, 4 dias, depois vem a gargalhada. Tipo, caramba, errei. Como é que eu faço para corrigir esse caminho aqui? E aí entrava em ação. O que difere, né? Eu tava falando isso há pouco. O que difere uma pessoa que tem sucesso uma pessoa que não tem sucesso? Ação. Quando a gente vê que aquilo ali não tá bom, a gente pega o bonde da ação e vai. Porque ficar ali parado, olhando para aquilo que você não sabe nem o que está acontecendo, não vai te trazer nenhum benefício. Então, pega um outro rumo e vai. Mesmo que você vai se ferrando, né, Lu? Porque a gente vai, às vezes, quebrando a cara, exatamente, levantando. Mas eu falo assim, eu tenho muito amigo que tá nesse mundo, que vai pro mundo do espiritual, do autoconhecimento, e fala assim, então eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que ficar rezando e meditando. Eu falei, sim, meditar muito é muito importante. Mas a gente tem que criar os espaços para que aquela meditação aconteça, né? No sentido de, então beleza, eu tô aqui meditando vários dias, mas o que eu tô fazendo, o que eu tô produzindo para que eu dê espaço para que o efeito dessa meditação aconteça, né? Porque às vezes a gente espera que o milagre bata a porta, mas o milagre não vai bater na porta. Às vezes é numa troca que a gente tem, numa conversa que a gente tem, que as coisas acontecem, que os negócios se fecham, sendo muito exata. Então, assim, por exemplo, igual esses dias, né? Estão em pandemia e tal. Aí eu falei assim, tá, beleza. Uma semana para entender o que está acontecendo. Depois é fazendo 1000 coisas. Todo mundo fala, nossa, mano, mas você tá fazendo vários projetos. Eu falei, gente, eu tô fazendo, não sei qual que é o caminho certo. Eu tô explorando. Em um lugar vai conectar e lá vai fluir. E nada é perdido. É isso que as pessoas não entendem. É que, tipo, mas eu tô fazendo um monte de coisa, umas dão certo, outras dão errado. Então quer dizer que eu perdi tudo? Não. Aquilo são horas ganhas. Porque isso, né? Você viu o texto que eu coloquei, o conto que eu li sobre esperança, e fala isso. A esperança é saber que vai chegar, mas eu tenho que estar preparado para a hora que chega. Então tem muita gente que fala assim, eu quero o emprego dos sonhos na multinacional ou na startup tal, naquele lugar, ou eu quero meu negócio, meu empreendimento, quero empreender nesse mundo espiritual, enfim. Só que aí beleza, projeta isso para o universo e na hora que chega a pessoa não tem um plano pronto, não tem uma proposta pronta. E aí perde a oportunidade. Então a gente pede pela oportunidade, mas a gente tem que estar preparado para que ela aconteça. A gente tem que ter as coisas preparadas para que a hora que ela aconteça. Então o processo de fé e de esperança é muito nisso. Vou fazendo, vou movimentando, junto com a meditação, claro, meditação de todo santo dia, mas tem que ter essa coisa, eu tenho que estar em movimento, me preparando para o que eu quero, para que na hora que a oportunidade chega, eu seja a melhor escolha. Essa é um pouco da diferença da cabeça que eu vejo de quem tem um pouco mais de autoconhecimento, quem não tem. Não tô, de novo, Intenção nem com ação, né? Intenção com ação. Às vezes você vai entrar mais em ação e às vezes é preciso você preparar a intenção para poder você gerar a ação futura. E é isso, é o caminho. Super massa você tá falando, a intenção Lu. é o que movimenta. E a intenção é o que movimenta. Cara, tô fazendo aqui com intenção, tipo, por exemplo, uma coisa que ajuda muito quando a gente tá com trava, né? Que a gente tá com trava de criatividade, qualquer trava na vida.
ajudar as pessoas. E não é aquela ajuda do tipo, ah, vou ajudar porque eu vou ganhar. Não, é tipo assim, aparece uma pessoa e fala, cara, então eu vou ajudar essas pessoas e não vai vir desse lugar. Às vezes vai vir de um lugar que a gente nem imagina. Então eu falo, cara, eu vou movimentar. Ah, não sei como movimentar. Então, sei lá, se a gente tem gente que tá passando quarentena com alguma pessoa dentro de casa, pergunta, como é que eu posso te ajudar? Ou, tipo, liga para um amigo, você tá precisando de uma ajuda? Você tá precisando de favor? Você tá precisando de alguém que coloca o Excel no formato certo para você? Eu faço, entendeu? Tipo assim, pensa qualquer coisa, sabe? Porque quando a gente vai ajudando, a gente, de novo, a gente tá se forçando a movimentar. E nesse forçar a se movimentar, coisas vão acontecendo, né? O universo vai se aparecendo. Porque, gente, a gente tem que ajudar o universo sozinho não faz nada. Porque ele tá feliz, A gente tem que gerar a uma vida dele tá boa ação, né? demais. A gente A tem que vida do gerar uma universo tá ação. boa. A vida da Terra, gente, a Terra tá felizona. Agora mais ainda, que tirou um tanto de ser humano que ficava enchendo o saco, ela tá felizona. A Terra tá bem, os animais estão bem, o universo tá funcionando. Aqui é como que nós, que dentro da nossa vida, como parte desse espaço, podemos fazer para potencializar e atrair mais pessoas. Ô Lu, eu acho que você está falando assim, tá caindo como uma luva para várias pessoas que estão nos ouvindo, porque uma das coisas que é uma ferramenta, né, que eu trabalho também é justamente isso, essa capacidade que nós temos de movimentar além da nossa percepção da nossa existência, porque nós já sabemos que nós somos aqui vivendo uma existência humana, mas essa existência humana ela precisa de ser medíocre? Ela não precisa de ser medíocre, ela pode ter uma ação por trás dela. E seja o que for, o grande lance, é o que você acabou de falar e agora foi a sacada, assim, que as pessoas muitas vezes elas vão lá pro grande, né? E o grande às vezes ele tá inalcançável, ele tá tão longe que a gente precisa às vezes partir daquele lugar que é uma ação pequena dentro do nosso próprio espaço. E ali começa a gerar uma energia. E essa energia ela é gerada através de uma ação contínua. Se você faz essa ação contínua, essa energia aumenta, 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 de repente, pá, ela explode. E é o que eu sinto, né, assim, hoje na tua trajetória também, que tu foi gerando ações, 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 ações e chegou nesse lugar. E uma das coisas, gente, que a Lu me inspirou muito, que ela é contadora de histórias. Ah, vocês não sabem de nada, Docete. Essa Eu mulher gosto é de o poder. histórias, não sou a melhor contadora, mas gosto muito de histórias. Mas o mais interessante, Lu, é igual eu falo, você está sendo modesta. Você não pode falar assim, ah, eu não sou a melhor contadora. Mas, na verdade, acho que a melhor forma de contar uma história é como a Lu faz, com verdade. Então, quando eu vi uma história, ela contando uma história dela que foi a da esperança, eu senti dentro dela, ela falando aquilo para poder realmente gerar esperança. Talvez para ela, primeiro para você, né, Lu? Esperança para você, Sim, e depois uma esperança para os outros, as outras pessoas que estavam ali conectadas. E aquilo me chamou muita atenção, Lu, porque eu vi que você tinha dentro de ti uma energia de muita gana pela vida, assim, por muita vontade de viver. E eu queria ouvir de ti, né, o que que te motivou a essa gana pela vida, né? O que que fez você chegar nesse lugar hoje e falar, putz, eu gosto de viver minha vida, eu acho um tesão viver minha vida. Como que foi isso para ti? entendendo a morte, entendendo. Porque a vida, né, essa coisa, esse brilho, assim, eu falo que. Por isso que eu gosto muito de histórias. Eu acho que a história ela leva a gente para um campo sutil, assim. E quando eu vou lendo as histórias, eu vou vivenciando a história, eu entendo que às vezes a gente tem que morrer para viver, sabe? Que é muita jornada do herói ou da heroína, né? Tem uma parte nossa que tem que morrer para viver, né? E pode ser uma crença, pode ser uma ideia fixa, um comportamento. E aí, quando eu deixo essas coisas morrerem, novas coisas emergem. E aí vem o tesão pela vida. Porque eu vejo o tesão como pela vida, não é essa coisa fantástica, igual você foi falando. Ah, porque eu vejo os grandes, eu quero ser o grande. Cara, tem gente que copia o Bill Gates. Ah, porque o Bill Gates lê não sei quantos livros por semana. Fala, gente, o Bill Gates lê 300 livros por semana hoje, porque o cara já é bilionário, ele não tem mais que fazer nada, ele toca o projeto social dele e os assuntos que ele gosta. Mas antes ele estava trabalhando 20 horas por semana, dormindo no chão de um cubículo, e ninguém via esse lado.
Uhum. Então, assim, foram várias desconstruções que ele teve que fazer como pessoa para ele ser o Bill Gates. E eu vejo isso, que quanto mais eu deixo me desconstruir, mais coisas novas emergem. Uhum. E é isso que é legal. Então, quando eu deixo uma parte que eu acreditava ser essencial, ela se parte, novas coisas emergem. Então, tipo, a história na minha vida foi muito assim. Eu era muito pragmática, eu estudava muito, tipo assim, muito pragmática, queria tudo tem que ser validado pela ciência, mas desde criança eu tinha uma coisa com a história. E aí, quando eu fui organizar o TED, né, que eu fui mexer com o TED Talks, eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que é diferente dos outros eventos que eu não tô entendendo. Organizei o evento sem saber as respostas, mas assim, eu sabia que tinha uma alma diferente ali dentro daquele evento que eu falei, eu não sei o que que é. E aí eu falei, universo, eu queria entender mais disso. E aí o universo me trouxe uma contadora de histórias, a Gislaine Mato, que é maravilhosa. E eu fui fazer um curso com ela sobre Sherazade, que ela Uhum. explicava o papel da Sherazade no Mil e Uma Noites. E ela destrinchava o que era o Mil e Uma Noites e por que o Mil e Uma Noites tinha esse poder e ele era tão curador. E aí, quando Uhum. ela foi explicando os detalhes, como que a história entrava, como que a história mexia no inconsciente, porque a história, ela remove e, vamos dizer assim, deixa morrer coisas no inconsciente de uma maneira muito sutil. Porque também tem esse drama, né? Eu quero deixar alguma coisa morrer, quer dizer então que eu vou ter que sofrer, eu vou ter que mudar as pessoas da minha vida. Não, é tipo, hoje eu faço exercícios muito do corpo que coisas que eu nem sei morrem e outras surgem. E aí você fala, cara, que lindo. Então tem coisas que podem surgir do inconsciente. E a história, ela tem esse poder, porque ela... Exemplo, todo mundo aqui já viu algum filme da Pixar. Filme da Pixar, tamo lá, Toy Story, Monstros S.A., enfim, tem vários. Divertidamente, ficou muito famoso e tal. Se você assistir um filme dele com a criança não vai fazer nada. Ela vai entrar ali, vai achar bonitinho, vai falar bonitinho, fofinho, quer comprar um ursinho, ok. Mas os adultos choram. Chora, reflete a vida. Quando vê o divertidamente, deu insight, ele tá mudando a vida dele, tá deixando de ser triste e tal. Por quê? Porque a história vai lá no inconsciente. E aí uma coisa que eu aprendi muito nessa trajetória foi que nem sempre a gente tem que trazer para o consciente para as coisas mudarem. E foi por isso que eu comecei a desvincular um pouco da psicologia. E nem sempre eu tenho que ir para o passado para as coisas mudarem. Às vezes, eu olhando aqui no meu presente, dando alerta, presente para o que está acontecendo, eu olhando os detalhes, eu tendo os inputs desse lugar, tudo pode ser desconstruído. E coisas que eu nem sei podem morrer, sabe? E aí, por eu acreditar nisso, e aí as histórias hoje são uma parte muito de verdade da minha vida, assim. E aquele conto foi o conto que apareceu para mim no começo da quarentena. Que eu falei assim, cara, o que é esse momento? Foi o universo, me manda alguma coisa para eu entender esse momento. E aí o universo me mandou aquele conto. Que a gente não sabe o que vai acontecer, mas continue se preparando. E tá tudo certo. E estamos aí, continuando preparando, estudando, fazendo projetos, executando, meditando. Às vezes dá vontade de dar uma chorada, às vezes dá vontade de comer um bolo de chocolate, e assim a gente segue. E é E isso assim a mesmo, gente... é o que eu falei da verdade, né? E o que você falou agora aí, nossa, para mim é isso, sabe? Morrer para o velho para poder renascer o novo, né? A gente precisa fazer isso diariamente. Se a gente poder parar para poder pensar, é muito mais simples do que a gente imagina. Porque o nosso pensamento, aquilo que já acabou de passar, já é velho, já foi. Acontece de uma forma muito dinâmica, muito prática. Só que como a gente está acostumado com densidades, a gente sempre está se apegando a alguma coisa para poder se manter firme ali. Eu preciso de me segurar em algum lugar para poder se manter. Cara, solta. Solta e vai vivendo, né? Vai deixando passar aquela velha imagem e vai renovando os votos com o seu presente, com a tua história, com o teu momento. E isso, para mim, Lu, cara, para mim isso só foi o que salvou a minha vida foi exatamente essa visão. Porque eu antes também tinha as velhas concepções de passado, de apego, de medo, de uma série de coisas. E eu fui passando por várias mortes também. Várias mortes de crenças, vou passando ainda por várias mortes de crenças, de medos, de desilusões.
até de raiva que às vezes a gente sente, né, por inconsciência ainda. E aí, quando a gente se toca disso, passou, já está na próxima etapa e a gente está vivendo uma nova dimensão da nossa própria existência. Então, as dimensões, elas são simultâneas. E quando a gente vai construindo ela, a gente vai percebendo que são degraus que a gente vai subindo. Sobe um, sobe o outro, sobe o outro. Às vezes você vai subir correndo, às vezes você vai subir bem devagarzinho. E às vezes você vai subir admirando a paisagem. Cara, aproveita o rolê. Ah, isso daí morreu já pra mim. Isso daí foi outro conceito que morreu, viu? Isso daí foi um conceito que morreu, inclusive, com o Deepak Bai, o Gnani, né? Eu Aham. acreditava muito nesses steps. E aí o Gnani falava, aí, tipo, o Gnani é uma pessoa muito engraçada, ele é um fofo. E tudo que você pergunta pra ele, nada ele te responde, é maravilhoso. Porque ele não tá nem aí, ele só tá que na energia dele. Mas eu achava que tinha steps. E hoje eu entendo o que quer dizer o step. O step é, eu fiz várias coisas para merecer estar onde estou. Eu tenho muito crédito. E eu posso aumentar esse crédito de acordo com as minhas ações. E esses créditos vão me dando o privilégio de estar onde estou, estar conectada com quem estou conectada. Uhum. Mas o meu desenvolvimento, ele deixou de ser um passo a passo. Ele deixou um olhar para dentro e de tirar camadas. Porque eu entendo hoje, sim, eu sei que são questões de significados, mas para mim o entendimento de passo a passo parece que chega uma hora que eu vou chegar num lugar, né? Vou estar num Uhum. lugar. E hoje o meu entendimento é quando eu vou tirando as cascas, como uma cebola, aí eu chego na essência. E aí eu comecei a entender isso. Eu falei assim, então tá, então eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho feito. Isso vão me dar créditos que alguma hora esses vão ser beneficiários e já são, por exemplo, hoje, nesse momento, eu estou aqui conversando com vocês. Isso é um grande privilégio. Estou dentro da minha casa, tenho comida na geladeira, tenho luz, tenho internet, né? Tenho disposição para trabalhar, estou sem doença. Então, isso são todos os privilégios que tudo isso me deu. Uhum. Estou protegida, estou segura. Então, todos esses privilégios estão maravilhosos. E o que eu Uhum. tenho feito com isso? Porque isso é uma pergunta que eu acho que é importante quando a gente colocou o título Qual o seu legado? Eu fiquei assim, cara, será que é legado? Mas não é esse legado do tipo, ai, quando eu morrer, como vão lembrar de mim? Porque aí é do outro, não tem como eu garantir como que as pessoas vão lembrar né, de mim, assim, porque isso é do outro, cada um vai lembrar de um jeito, tudo mais. Mas o legado é como que eu, dentro de todos os meus privilégios que eu tenho, de todos os presentes que eu ganhei até aqui hoje, como que eu tenho feito com isso? O que eu tenho feito com isso? O que eu tenho desenvolvido com isso? O que eu tenho levado para mim e para o outro? Sabe? Então, o legado é muito mais isso, é entender tudo que eu tenho, o que eu estou fazendo aqui agora e como que eu posso usar isso para falar com o outro. Então, tem muita gente que ficou, mas agora tá todo mundo indo para as redes sociais compartilhar o conteúdo e tal. Eu falei, gente, maravilhoso, que vão! Cada um tem sua história, cada um tem o seu ponto de vista. O seu ponto de vista vai tocar pessoas, o meu vai tocar outras pessoas e tá aí para todo mundo. Mas as Uhum. pessoas elas têm que ensinar todos os privilégios que elas tiveram de todos os estudos, de todos os conhecimentos e afins. E eu acho que esse momento ele é muito simbólico, especial, por isso que é um momento de compartilhar. Compartilhar o que a gente tem, sem medo, sem vergonha, no sentido de, né? Só compartilhar. E às vezes, mas eu não quero compartilhar no meu Instagram. Tudo bem. Liga para sua amiga, tá tudo bem? Você tá precisando de algo? Eu fiz uma técnica que me ajudou. Quer ajuda? Ou tipo, eu medito. Eu não consigo meditar, então vamos meditar juntos. Sabe? Eu acho que é entender esses privilégios, que é tipo assim, cara, se eu tô aqui, eu tô cheia de recursos, porque assim, já tem vários recursos para sustentar todo esse discurso, né? Eu falo que sustentar o discurso, falar é muito bonito, sustentar o discurso é difícil. Verdade. Então tem muita Ô, ferramenta, muita técnica para sustentar esse discurso. Então hoje eu compartilho várias do qual eu já vivenciei. Entendeu? E quando eu falo, não, se você quiser aprofundar nisso, aí você vai pro fulano de tal, pro fulano de tal, eu tô aqui só para te dar um suporte, uhum. né? Você sabe o que que eu acho muito legal? Aliás, antes de eu falar o que eu estou te ouvindo aqui, né? Como que está entrando para mim essa sabedoria sua aí que está incrível para mim aqui.
Vamos fazer uma coisa, gente? A Lu falou de compartilhar. Que tal a gente começar a compartilhar a partir de agora? Tá vendo esse aviãozinho aí de baixo aí da tua tela? Clica nele, compartilha essa live com todas as pessoas da sua, como chama mesmo? Do No seu direct, compartilha no isso, direct. lá no direct. Obrigada, viu, Lu? Lá no direct, convidando as pessoas para poderem vir para cá ouvir a Lu, porque se vocês estão ouvindo aí, olha quanta sabedoria que a Lu está trazendo para cá e que pode mudar a vida de uma pessoa se ela estiver ouvindo isso. Então, um dos caminhos do Emanar Festival, quando criamos o Emaniluz, Lu, foi justamente isso que você acabou de falar agora, compartilhar conhecimento, levar para as pessoas algo que de repente está ali guardado dentro de ti e que pode tocar e transformar a vida dessa pessoa com uma palavra, com duas, com três, com qualquer coisa que você queira compartilhar da sua sabedoria. E você está enriquecendo a minha vida nesse momento com tanta sabedoria que você está trazendo para cá. E eu sou muito grata por isso. E tenho certeza também que as pessoas que estão te ouvindo também sentem isso. Se vocês quiserem também perguntar alguma coisa para a Lu, gente, fica à vontade, porque essa menina, ela, ó, um poço de sabedoria. Estou muito grata para o Antônio ter nos apresentado, porque ele Foi uma honra, foi uma honra. foi um tesouro nisso tudo. Mas eu falo que é engraçado, assim, uma coisa que eu tento levar como mudança no mundo corporativo e eu tento levar para todas as pessoas que eu conecto, é porque eu já fui essa pessoa. Antes eu achava que assim, eu tenho conhecimento disso, então eu tenho que pegar isso para eu ser exclusiva e para ninguém nunca vir pegar meu conhecimento. E hoje eu vejo que não, quanto mais pessoas eu compartilho as minhas coisas, mais eu conecto e mais as pessoas vão querer estar conectadas comigo, porque o sistema é de abundância, né? O sistema não é de escassez, é quanto mais eu dou para o outro, quanto mais eu explico para o outro, quanto mais eu compartilho para o outro, mais isso gera valor para mim e para todos. Falando assim, gente, falando em meio executivo, ó, quem quiser entender no mundo de ganhar dinheiro é o seguinte: quanto mais eu dou, mais o negócio volta. Esse é o ponto. Porque o mundo é abundante, só que ele é abundante para quem compartilha. Porque se eu tenho medo, igual eu falo assim, tem muito empresário, startupeiro, que fala assim, eu não vou compartilhar a minha ideia, porque se eu compartilhar a minha ideia, alguém vai lá e vai copiar. Eu falo, então, porque isso é muito ruim, né? Então, tipo assim, é porque isso é muito ruim, você não tem nada de único e especial para a pessoa pegar isso e copiar rapidamente. Porque o que é seu é seu, a sua energia é sua energia, o seu ponto de vista é seu ponto de vista. E muito do que eu fui aprendendo na vida é isso. Às vezes as pessoas querem o meu olhar sobre as coisas, não é o meu conhecimento, porque senão eles podem pegar o livro e ler. Mas o livro que eu leio, como eu leio, é diferente como os outros leem. Por isso que compartilhar é sempre melhor. Porque aí eu falo, cara, então se ela viu isso, é porque ela já entende disso. Pô, vou trocar ideia com ela vai se tornar referência e a gente vai se indicando. E esse é o processo, que é muito mais de abundância, de trazer mais pessoas do que colocar essa é meu e ninguém entra aqui. Porque qual que é o É uma sentido? exclusividade que não é inteligente, né? É uma exclusividade que ela não é. Porque você falou uma coisa muito legal aí. Se você não compartilha por medo de perder, é porque você não tem a capacidade de cocriação contínua, ou de renovação, que é o que a Lu acabou de falar isso ainda há pouco, né? Que a gente tem que estar o tempo todo na ação contínua, porque o pensamento, uma ação, um negócio, gente, ele envelhece assim, ó, com o passar de tempos, porque a mecânica ela é muito rápida. E isso, Lu, você acabou de falar assim, nossa, é sensacional. Porque, gente, não segure, expanda, conecte. Essa energia que está começando a se expandir pelo mundo, que é da colaboração através das ações conjuntas, isso é uma realidade não só para agora, mas para o futuro também de todas as corporações. Isso é negócio de ponta, não é você ter a melhor tecnologia, é a melhor ferramenta de divulgação e de expansão, de como que você expande o seu negócio através da colaboração. Isso é E o quanto que sensacional. você é único, quanto você é único, quanto você é criativo. Gente, por exemplo claro, YouTube. As grandes empresas nunca pararam para olhar para o YouTube, as grandes mídias. E hoje está todo. Hoje os YouTubers ganham mais dinheiro de qualquer artista, de qualquer grande empresa de televisão.
Então, assim, não qualquer youtuber, né? Os youtubers mais famosos ganham muito mais dinheiro, tipo assim, Aham. estrondosamente mais dinheiro do que qualquer outra dessas pessoas. Então, assim, e eles não pararam para pensar nisso, porque, de novo, eles estavam fechados, acomodados no modelo de negócio. E eu não tô falando de um modelo de negócio que rendia 10 mil por mês, eu tô falando de modelo de negócio que rendia milhões por ano. Centenas de milhões por ano. Não, a Globo Record era bilhões. Então, assim, eu tô falando de muito dinheiro e ainda assim eles tiveram que se ressignificar. Então, entender que isso é para várias pessoas. É lógico que você não vai entregar o seu ouro, né? De graça, de mão beijada, assim, né? E aí vem a sabedoria. Mas é entender que, tipo assim, cara, por exemplo, eu não vou atuar no mundo espiritual, então eu vou compartilhar com todo mundo que quer ter acesso nisso, que quer viver isso, que não sabe por onde começar. Pô, vai com fé. Compartilha, não tenha medo, sabe? Ah, mas aí a pessoa, já aconteceu muito isso comigo. Às vezes eu levo o pessoal para algum lugar, aí essa pessoa acaba se tornando especialista no negócio. Fala, graças a Deus, é bom que depois você me explica, porque eu queria só ir até a fase um. Eu só queria a fase um. Aí depois da fase um, que bom que você gostou e apaixonou, você me explica todas as fases, entendeu? Eu tenho um amigo que gosta de blockchain, que é uma tecnologia que eu não entendo bulhufas. Eu falei, cara, é o seguinte, eu sei o básico. Ele falou, ah, legal. Aí ele começou a estudar, falou, eu tô na página, tá na página 30. Ele usou, eu tô na página 32. Eu falei, tudo bem, me ensina só até a página 5 que tá tudo certo. É o que eu preciso. Então, assim, e é legal, sabe? Porque a gente, como ser humano, a sabedoria está dentro de nós, esse que é o ponto. Isso que eu acho que é o centro da abundância. A sabedoria, que é esse conhecimento maior, que é esse conhecimento da vida, que é esse olhar para fora e para dentro, isso é único. Isso ninguém nunca vai copiar. Uhum. Que é a essência de cada um. Isso Uhum. é único. Agora o resto, e a sabedoria é todo o conhecimento que a gente precisa. O resto é como que eu, beleza, sou engenheiro, como que eu vou conectar o meu pensamento de engenheiro com a minha sabedoria? Esse é o ponto. Porque essa sua sabedoria é única. E aí, a hora que você começa a se tornar único, exclusivo, e as pessoas querem conectar com você. Não é fazendo mais do mesmo, mil coisas, né? Que a galera acha e tal. Não, é tipo, tem as coisas da moda. Beleza, vai descobrir o que é coisa da moda, mas entenda, essa coisa da moda para mim não é. Eu vou até aqui, eu não vou. Como que a gente interage com isso, né? Eu acho Uhum. que tem muitas possibilidades. E eu gosto, e a minha esperança vem de uma abundância, sabe? Eu acho uma abundância para todos. Todo mundo, mas agora tá todo mundo perdendo emprego, tem um monte de coisa. Eu falo, tem pessoas perdendo emprego, mas tem empresas contratando, tem empresas que não estavam vendendo bem, agora conseguem vender melhor. As, o movimento para ajudar o pequeno produtor foi maravilhoso. Gente que nem tinha consciência sobre o pequeno produtor está tendo consciência agora do pequeno produtor e está fazendo movimentos para potencializar isso. Então, assim, é muito abundante. Que, cara, antes a gente, assim, saía do supermercado e falava, beleza, o Carrefour tá aqui, vou passar no Carrefour. Você não parava para pensar, será que tem algum supermercadinho menor que eu possa ajudar e tal? A gente não parava para pensar nisso. Às vezes a gente só parava porque era mais perto, mas agora não, veio a consciência do pequeno produtor e dessas trocas, esses projetos compartilhados. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Eu acho um movimento lindo. E é, Lu, Lindo. a forma que a gente está começando, na verdade, nós estamos aprendendo a viver novamente, né, como seres humanos. Porque eu acho que a nossa natureza humana, ela é partilha. Ontem eu estava com o Enzo, e o Enzo vive praticamente nas aldeias indígenas, né? E é um lugar também que eu frequento muito. Então, eu vivi durante muito tempo essa conexão com essa colaboratividade, com essa relação do cooperativismo, de ajudar um ao outro, de comprar do pequeno produtor, de criar nossa própria horta, de criar nossa própria existência, né, como ser humano. E como a gente foi meio plastificado ao longo do caminho, desconectando de tudo isso que você acabou de falar, que é consciência, que é realização e ação produtiva, nós paramos nesse momento assim, né? Tipo, acabou. Minha ação produtiva, ela é externa, mas ela não é interna. O que eu posso fazer dentro da minha casa? E aí, de repente, você começou a pensar
Algumas pessoas já entenderam esse movimento e já estão seguindo ele. Outras pessoas ainda estão demorando um pouquinho ali de entender como que esse movimento está acontecendo. Mas, gente, pega na fé, segue pessoas com esse propósito, alua a pessoa, segue ela, a página dela é maravilhosa, adoro ouvir ela, eu li várias coisas dela e me inspirou muito e eu percebi que cada pessoa que tem uma energia de cura para poder oferecer para as outras, ela não está preocupada com alguém que vai copiar ela, ela vai lá e faz. Ela vai e faz. Ela entra numa ação poderosa, produtiva, porque ela não está preocupada com quanto que ela está ganhando ali, ela já está fazendo para poder partilhar. Mas eu vou te falar, Jane, às vezes, quando eu falo que a minha intuição às vezes pifava, é na hora que eu ia pro racional lógico de como as coisas no sistema funcionam. Aí o sistema fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado, isso aqui. Aí quando eu entrava, de novo, tem muita coisa no sistema, gente, que não é errado, que eu acho legal, que eu acho ótimo e que eu sigo, tá? Tipo assim, eu sou a pessoa que consome também conteúdo tradicional, tá, gente? Consumo Netflix, eu falo que a gente tem que se tornar humano pra galera entender que o caminho espiritual não te torna. Ai, então você quer dizer que você fica o dia inteiro em casa meditando? Não, eu vou assistir Netflix, eu vou dar gargalhada, como pipoca. Enfim, Integralidade. né? É, exato. Mas assim, quando eu saía desse lugar é porque eu tava no modo de escassez. Eu falei, não, eu tenho que ir lá porque lá eu vou ganhar mais, vai acontecer isso vai me dar fama e tal. Quando eu tinha esse raciocínio, eu entrava, gente, o negócio dava errado de cara. A energia não fluía no lugar, acabava que não, as relações não eram boas, porque eu entrava com um lugar de tirar e não de colocar e de ter a troca honesta. Mas aí também eu comecei a entender também que tem um limite do doar. Porque assim, eu tenho que doar até o momento que faz sentido para mim. Que a troca, ou que assim, às vezes eu não tô ganhando nada em troca, mas eu tô sendo valorizada. Isso é um poder muito forte. Porque também acaba, se a gente acaba doando muito e não tem nada em troca, isso fica injusto. Uhum. Então, quando eu falo assim, mas e quando eu falo troca, você tem que entender, gente. De novo, é muita auto-observação. Falar, beleza, ali eu não tô ganhando, não tô sendo valorizado, mas tá vindo de um outro lugar. Mas até que ponto vale a pena ficar naquilo, porque aquilo drena a minha energia. Então, é entender esses lugares todos, essas possibilidades todas, e de novo, escutando a intuição, falar, cara, aqui tá legal, até certo ponto, de certa maneira, senão eu vou ter que colocar limites, ou eu vou ter que voltar. Porque quando a gente fala de legado, de novo, é como que o legado seu com você mesmo, entendeu? É o quanto que você coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz, sabe? Pra mim, o maior legado é esse. Eu conheço um monte de gente que fala assim, eu tenho problema de insônia. Ou tem que ficar trabalhando até muito tarde porque tem problema de insônia. Eu falo, tá, e a gente vai conversando, e quando eu vou entendendo que o problema de insônia é porque não consegue colocar a cabeça e dormir tranquilo no travesseiro. Porque tem vários pesos ali, sabe? De tipo, acho que eu tô sugando ali, eu tô fazendo isso. Então, quando eu falo do legado, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Você sente que o seu dia valeu a pena porque você conseguiu fazer o mínimo de contribuição para o outro, para você? Então, é entender esse lugar e fazer esse cuidado com a gente, assim, com a gente, com o outro, falar aqui eu quero, aqui eu não quero. E isso vai potencializando a abundância, vai potencializando as relações, vai fazendo com que as pessoas sejam mais conscientes, compartilhem mais e tenham mais coragem de ser. E eu gosto muito de palavra coragem, porque a palavra coragem é agir com o coração. Tem uma frase. Com jovens assim como a Luana, não tenho dúvidas que o mundo será cada vez melhor. Ai, que lindo! Chavolone amanhã vai estar aqui com a gente. E tá vendo como que é essa menina, Chavolone? Que coisa mais impressionante, né? Eu também quero que todos os jovens tenham essa mesma vibração, porque eu tenho esperança que o mundo vai ser melhor. Mas vou te falar, tem muitos jovens, eu falo isso por mim, assim, né? Porque eu sou a millennial que conversa em todos os âmbitos, né? Eu dou aula de comunicação na Faculdade de Ciências Médicas e eu comecei a dar aula lá porque eu fui mediadora de conflito dos diretores com os alunos, assim. E quando eu entendi muito do porquê eu consigo comunicar hoje é porque eu sei quais são as dores de ser milênio. É igual eu falo pro pessoal, assim, antes você se comparava com o colega da sua sala
No máximo, um professor ou alguém que você viu na TV. Falei, cara, hoje a gente tem acesso ao mundo todo, então eu não tô comparando mais comigo mesmo. Eu tô me comparando com um menino de 13 anos lá na China que virou bilionário com o cara. Então, assim, a minha comparação aumentou, porque o mundo se torna mais tecnológico, no nível de comparação aumenta. E isso aumenta a insegurança pra caramba. Nós jovens somos muito inseguros num lugar assim. E quando eu comecei a entender que meu nível de comparação tinha aumentado e que minha insegurança estava muito grande, falei, cara, eu tenho que olhar para isso. E aí eu fui diminuindo a comparação, o auto-julgamento. Ainda nem não tá tão bom assim, mas estamos diminuindo, estamos trabalhando. E isso foi me dando a liberdade de ser mais, de explorar mais. E aí eu sou a pessoa que acorda de manhã e vai trabalhar e a pessoa fala assim, ah, você escutou a Fazendinha do Mundo Bita de manhã. Eu falei assim, não, mas seria da hora. Porque eu acordo super bem animada, querendo fazer o mundo acontecer. Eu falo, cara, eu só tenho hoje, eu só tenho agora, né? Não é nem o hoje, eu só tenho agora. E se o agora estiver divertido, tá bom. Se não tiver, também tá tudo certo, vai passar. E se não passar, também tá tudo certo. E assim vai, sabe? Muitas desconstruções. Tem uma frase que o Antônio adora falar, que eu vou repetir, que eu plagiei essa frase dele. Ele fala, todos os dias tem que ser um dia bom para morrer. Então, é a gente realmente viver a vida aqui no aqui e agora, fazer o nosso melhor, cara, o melhor. Tô fazendo o meu melhor hoje. Então, se eu morrer hoje, tá bom, já tá legal. Morre em paz. Morre em paz. Deu certo. Né? E se deu certo, o que eu preciso te preocupar? Poxa, sabe, viver aqui, criar aqui, fazer aqui, acontecer aqui. E Lu, por falar nisso, você falou comigo que você reservou uma história para poder contar aqui hoje, não reservou? Reservei. Eu pedi muitas vezes pro universo, me apareceu várias, mas a que mais me tocou foi essa. Gente, eu tô trazendo uma história sufi. É muito bom esse livro, eu recomendo. Chama Sabedoria dos Idiotas. É um livro todo sufi, que são vários contos. Não é aquele livro que você lê de uma vez, não. É aquele livro que você fala, ah, hoje aparece. E é assim. E aí me apareceu o conto do Ajamal e os eruditos. O sufi Ajamal era constantemente criticado por eruditos, que temiam que a reputação do mestre ofuscassem a sua. Eles não mediam esforços para lançar dúvidas sobre o seu conhecimento ou acusá-lo de refugiar-se das críticas do misticismo, ou até mesmo sugerir que ele cometesse práticas inapropriadas. Finalmente, ele declarou: se eu respondo aos meus críticos, eles fazem disso uma oportunidade para lançar novas acusações contra mim, nas quais as pessoas acreditam, porque é divertido acreditar em coisas desse tipo. Se eu não respondo, eles exaltam e se envaidecem, e as pessoas acreditam que são verdadeiros eruditos. Eles pensam em nós, sufis, somos contra a erudição. Não, não somos. Mas a nossa existência por si só já é uma ameaça à suposta erudição daqueles que são pequenos e barulhentos. A erudição desapareceu há muito tempo. Hoje o que temos de encarar é a falsa erudição. Os eruditos cheiraram mais alto do que nunca. Finalmente, Ajamal disse: a argumentação não é tão eficaz quanto a demonstração. Vou dar a vocês uma noção de como são essas pessoas. Ele convidou os eruditos a elaborarem perguntas, permitindo-lhes testar seu conhecimento e suas ideias. 50 professores e acadêmicos diferentes enviaram questionários. Ajamal respondeu cada um deles de forma distinta. Quando os eruditos se reuniram em uma conferência para discutir esses papéis, havia tantas versões daquilo que ele acreditava que em cada um deles achou que tinha conseguido expor Ajamal e por isso se recusava a abandonar a sua tese em favor de outra. O resultado foi o famoso combate dos eruditos. Durante 5 dias eles se atacaram amargamente. Isso, disse Ajamal, é uma demonstração. O que mais importa para cada um deles é a sua própria opinião e a sua própria interpretação. Eles não dão a menor importância para a verdade. É isso que fazem os ensinamentos de todo mundo. Enquanto as pessoas estão vivas, eles atormentam-na. Quando morre, ele se torna um especialista na obra dela.
A verdadeira motivação dessa atividade, entretanto, é rivalizar-se um com os outros e opor-se a qualquer um que esteja fora das suas próprias categorias. Você deseja se tornar um deles? Faça logo a sua escolha. Esse texto foi um Caraca, presente. Mara. Ele é lindo, não é? Sensacional. E quando a gente estava falando de legado, eu falei assim, cara, eu tenho que falar. Eu estava pensando muito em falar liderança, mas eu falei, quando você trouxe a palavra legado, me tocou muito. Porque é isso, né? Tudo que a gente está fazendo, sempre vai ter a galera que fala, ah, mas você tem que fazer provas científicas, tem que fazer não sei o que e tal. E mesmo que você mostre, o olhar é sempre desse lugar. É desse lugar aonde você está. E isso foi me trazendo um pouco de paz, sabe? Porque às vezes eu tava falando de uma coisa e o fulano tava entendendo outra. Só que eu comecei a entender que a pessoa tava me olhando e me criticando sobre um olhar dela. Com todas as crenças e visões dela naquele olhar. E quando ele coloca aqui que o Jamal era um sufi, na verdade eles colocam um sufi como os mestres, né? É onde olha de um lugar neutro. E aí é isso, né? Cada um vai ter 1000 interpretações sobre o mesmo fato, cada um vai ter interpretações sobre várias coisas. E a verdade, para mim, é sempre para dentro, sabe? Porque ninguém vai ter resposta para nada. De novo, eu posso estudar design thinking com você, cada uma vai ter uma interpretação diferente. Cada uma vai aplicar de um jeito diferente. Eu posso estudar storytelling com você, eu vou ter insights do storytelling, você vai ter outros insights. Porque é isso, quando ele fala, o acadêmico vai lá e perguntava, ele perguntava do ponto de vista dele. E isso tendencia a resposta. Então, quando eu comecei a entender, cara, vai ser sempre tendenciado. Então, eu tenho que falar e quem conectar com a minha fala que venha, ou conectar com a minha energia que venha. E eu não quero que falem. E aí, né, a questão não é o que vão escrever depois da minha morte. Porque pode escrever qualquer coisa. Podem distorcer tudo, ou podem escrever na verdade, não faço a menor ideia. E, de novo, o que é verdade na história? Será que eles estão vendo do meu olhar? E será que o meu olhar está neutro ou ele está vindo enviesado? Então, quando a gente fala do legado, será que a gente está gastando tanta energia para olhar para dentro quanto a gente gasta para julgar e olhar para fora? Porque para mim o legado é esse. É o quanto que eu tô gastando de energia para olhar para dentro. E o universo nos deu o privilégio agora de forçar a gente a olhar para dentro. E de novo, quanto tempo eu tô gastando olhando para dentro e não para fora? Ah, mas tá acontecendo caos lá fora, que não sei o que, tananã, tem que fazer um monte de coisa, governo, pá, não sei o que. Então, o governo tá o caos que tá porque não tem ninguém lá dentro olhando para dentro. Não tá olhando, ninguém olhando para dentro de si, ninguém tá olhando para dentro do país, ninguém tá olhando para dentro de nada. De novo, todo mundo olhando para fora. E não é esse governo, é todos os outros, gente. Se vocês olharem, entendeu? Porque as pessoas estão sempre para fora, para fora. Mas quem que sou eu dentro dessa história? Entende? Porque eu sou assim. Aí vem a parte da psicóloga, né? Tem um estudo de Stanford, que é o estudo da prisão de Stanford, não sei se vocês conhecem, mas é um estudo muito pesado, mas eu acho que ele mostra muito quando eu quero dizer desse olhar para fora. O Philip Zimbardo era um psicólogo, analista do comportamento, que ele queria entender por que pais de famílias, quando iam para a guerra, capazes de torturar pessoas. E aí, o que ele fez? Ele criou uma cadeia, uma prisão dentro de Stanford. Gente, isso aí é muitos anos atrás, né? Porque esse tipo de estudo era permitido. E ele pegou alunos de Stanford misturado com presidiários, misturou tudo isso, colocou metade como presidiários e metade como polícia. O estudo era para durar 2 meses e ele queria entender o que o comportamento acontecia. Em uma semana já estava quase rolando violência sexual. E aí uma moça do estudo virou e falou assim: Felipe Zimbardo, você precisa parar. Você está sendo o cara que tortura. Para. Ele parou o estudo com 1 semana. E é depois de 5 anos que ele foi analisar esses dados. Então, assim, quando a gente desmascara, quando a gente, na verdade, despersonifica a pessoa, que é o que as redes sociais são capazes de fazer, e quando a gente fala em números e multidões são capazes de fazer,
a gente perde a empatia. E aí a gente é capaz de agir como com um bando cego, né? Porque eu falo que tem um bando lúcido e tem um bando cego. E a gente é capaz de fazer o que o bando cego quer, simplesmente por estar na manada, sem perceber, sem estar consciente. E aí acaba que a gente é capaz de produzir esses comportamentos de exclusão, comportamentos de tortura, de agressão, de violência, sem perceber. E quando eu estudei isso, eu falei, caraca, mano, a gente tem que estar sempre em vigilância, porque senão a gente reproduz isso. Eu já Uhum. trabalhei num lugar que tinha a cultura do grito. Eu falo que a cultura do grito é uma bosta, mas não funciona, mas rolava lá. E aí era assim, o chefe gritava comigo, e aí quando vê várias vezes eu me pegava reproduzindo a cultura do grito. Porque o sangue estava borbulhando, eu estava estressada, já estava de saco cheio, porque eu já tinha aguentado 50 gritos. Aí quando eu estava vendo que eu estava gritando com uma menina. Porque se a gente não tem essa clareza do processo, a gente reproduz todos esses comportamentos. Mesmo que eu esteja meditando todos os dias. Porque é natural do ser humano copiar o comportamento. E a gente tem essa clareza. Então, quando eu coloco isso dos eruditos, é que não é só erudito acadêmico, né? O cara que tá lá na academia, o professor erudito. Somos todos nós que estamos consumindo um monte de coisa, que acha que é detentor da verdade. Aí todo mundo fala, nossa, mano, mas então você acredita que histórias são os únicos jeitos de resolver o problema das pessoas? Eu falei, não. Toca pra mim e pro mais um tanto. Quando eu conto as minhas histórias, tem gente que se toca, chora, fica no silêncio. E tem gente que fala, ah, beleza, legal essa história. E passa. Ô, Luana, tu tá falando isso assim, a sua história, ela hoje ela serviu muito para mim, assim, por vários processos, né, que eu venho passando, inclusive pelas criações das várias coisas que eu venho fazendo. E o mais interessante de tudo isso, que você acabou de falar agora aí, é as lideranças, elas precisam tomar consciência daquilo que elas produzem e reproduzem nos demais. Porque se uma liderança Sim! ela tem uma energia equivocada de uma ação, ela reproduz e isso cria toda uma cadeia de exclusão que pode acontecer isso, tanto pode acontecer isso dentro da escola, que é o bullying que acontece, na política, nas corporações, nas igrejas, nas organizações. Por quê? Porque falta uma consciência de compaixão. Porque, tipo, a minha verdade é somente minha verdade e ponto, acabou? Não! Esqueci Né? o Existe resto. muita coisa além disso, né? E isso é um ponto que aí eu fui muito criticada dentro da FMG, tá? Eu lembro direitinho, tem uma aula que tinha uma frase do Foucault que falava assim: as pessoas no final das contas estão falando a mesma coisa, mas no final elas só brigam pelo poder. Aí, Nossa, na época, definiu tudo. era a eleição da Dilma com o Aécio Neves. Eu falei, cara, isso. E aquelas movimentações, né, aquelas manifestações na rua. Eu falei, caraca, Foucault explicou a minha vida. Eu entendi essas manifestações. É um bando de gente querendo o poder do negócio. E eu manifestei isso em alto na sala, Jane. Erro, pensa no erro. Como assim você tá falando que o que o Aécio tá falando é a mesma coisa que a Dilma, que não sei o que? Eu falei, ixi, Maria. Porque, de novo, o meu tava numa outra concepção. Porque quando a gente fala de liderança, eu falo assim, todo mundo quer o título, né? Todo mundo quer o status, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer tudo. É maravilhoso. Só que junto com isso vem responsabilidades. Então, por exemplo, quando eu comecei a ver que os meus alunos estavam me colocando num lugar de liderança, eu falei, então eu tenho responsabilidades aqui. Quando os diretores me colocaram no papel de liderança, eu falei, cara, eu tenho um lugar de responsabilidade aqui. Porque a responsabilidade é o que eu fizer, eles vão reproduzir. Pro bem ou pro mal. Eu querendo ou não querendo. Consciente ou inconscientemente. E aí que eu falo assim, quando tem vários... Ah, eu quero empreender. Eu falei, por quê? Você está preparado? Você vai ser um bom exemplo? Você vai ser uma boa pessoa? E aí, quando você vai vendo, né, o número de pessoas, os problemas das empresas, das startups, por que elas quebram, muito pouco é por causa do produto.
Tipo assim, às vezes assim, porque se o cara é bom, ele vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, o negócio toma forma, o negócio vende. A Uhum. grande maioria dos problemas são por causa do profissional que está por trás. E aí o que a gente chama de uma liderança consciente, né? Tem um livro lindo que chama A Liderança para um Mundo Melhor, do Dalai Lama, um economista. E ele fala, uma liderança consciente é uma liderança que vai parar para entender que tudo está coligado, que tudo está junto, e como que o meu agir vai impactar em tudo isso? E como que eu ajo para gerar os impactos mais positivos? Aí você fala, nossa, mas é muita coisa. Sim, Uhum. é muita coisa. Porque você está sendo exemplo, igual pai e mãe acha que é muito difícil criar um filho. Vamos trazer um exemplo para o cotidiano. Ai, mas é muito difícil criar um filho. Sim, porque o filho é uma esponja. O que você faz, como você age, vai ser absorvido. Tanto que eu falo, tipo assim, se a galera parasse para pensar mais sobre que é a responsabilidade de ter um filho, eu falo, acho que a gente teria um mundo melhor, entendeu? E aí todo mundo fala, nossa, mas por que o Bolsonaro lá no poder? Eu falei, gente, o Bolsonaro é o reflexo de todo o comportamento de uma população. E isso cada vez vai ficando mais claro, Jane. Quando eu morei na Nova Zelândia, eu tive o privilégio de morar na Nova Zelândia. E a Nova Zelândia é um país muito diferente, tanto que foi o país que o lockdown aconteceu de uma maneira muito eficaz. Já saíram disso, né? Já estão voltando para a rua. E é um país muito diferente. E aí eu tava lá, tinha brasileiro, e lá já tem aqueles. Isso eu tô falando de 2014, então já tinha supermercado inteligente onde você passava sozinho com as suas compras. Então a tecnologia existia. E aí, quando vê, às vezes eu ia no supermercado com alguns brasileiros, e aí, quando vê, eu parei de ir. Porque um dia rolou uma situação que eu descobri que tinha alguns brasileiros, não todos, de novo, gente, não estou generalizando, mas tinha uns que pegava lá, kiwi era muito barato e banana é muito caro. Por quê? Porque o país produzia kiwi e não produzia banana. A galera passava a compra e digitava o preço do produto, era uma banana e digitava o preço de kiwi, porque como não tinha ninguém fiscalizando, eles faziam isso. E aí Uau. você fala. Aí todo mundo falava, nossa, porque a Nova Zelândia é incrível, é maravilhoso. E sim, é maravilhoso. Eu, mulher, podia andar sozinha 2 horas da manhã na rua e nada me acontecia. Em qualquer lugar do país. E aí eu não andava porque tinha um medo, né, instalado, mas não tinha nada ia me acontecer. Aí todo mundo falou, porque aqui é muito seguro, aqui é maravilhoso. Sim, porque todo mundo tinha consciência que as ações delas tinham impacto nas outras. Porque é isso. Não é só porque eu estou num cargo alto também que eu sou um líder ou não. Eu sou líder toda hora. Os nossos comportamentos impactam todo mundo. A diferença é que quando você tem uma luz sobre você, você tem um status, o seu comportamento pega outra dimensão. E são esses pequenos passos que fazem toda a diferença. É esse cotidiano, é tipo, porque todo mundo tem oportunidade de ser corrupto. Mas é quando a gente não é que é diferente. Uhum. Eu tive o privilégio de ver o Barack Obama falar e fizeram a pergunta para ele: qual que era o maior orgulho dele como presidente? Ele fala: meu maior orgulho é que eu passei 8 anos na Casa Branca sem nenhum escândalo envolvendo o meu nome. E ele fala: e o que me dói? E ele fala: o que me dói é que eu acho que isso tinha que ser o básico. Mas hoje, fora da cadeira, como presidente, eu entendo que isso foi o meu maior legado como presidente. Entende? Tipo assim, quando você vê o Barack Uma coisa Obama, que foi um básica, né? Que poderia todo mundo que, ter, que de foi o repente cara que era fez a uma operação, vantagem. que foi o cara que fez a operação para matar o Osama Bin Laden, conseguiu fazer várias coisas. Ele chega e fala: o meu maior legado é que eu passei 8 anos sem um grande escândalo. E esse é o ponto. Uhum. Não é o que eu faço de extraordinário, é qual que é a consistência com qual eu faço o básico, o Luana, essencial. E só eu um faço. minutinho. Luana, nosso tempo está acabando aqui. Está faltando Ai, 20 desculpa. segundinhos. Não, nós vamos continuar, porque eu quero te ouvir, que eu sei que tem um pouquinho mais de coisa que tem que falar. Gente, volta com nós, porque esse papo com a Luana está impecável.
frase dela falando do ser humano integral, aquele que ele tem consciência e ele respeita verdadeiramente os princípios. Existe uma regrinha básica, né, de convivência da humanidade. E essa regrinha básica de convivência, ela tem relação com o respeito, ela tem relação com a honestidade, com os princípios básicos, né? Respeito, honestidade, verdade, lealdade e integridade. São coisas que, se a gente tiver internamente, cultivar isso internamente, aí sim, eu acredito que esse novo humano, que nós tanto falamos, tanto desejamos, nós conseguimos viver ele de uma forma integral no mundo inteiro. Não só na Nova Zelândia, como ela falou, principalmente aqui no Brasil, que é que falta essa questão da honestidade de uma forma mais limpa, né? E em todos os ambientes, que todo mundo fala assim, eu quero um mundo melhor, eu quero um país melhor. Todo mundo quer alguma coisa melhor, mas aí a pergunta que eu te faço é o que, que você está disposto a desconstruir em você para fazer esse lugar melhor? Porque todo mundo fala, tem uma frase que é não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Mas eu acho uma frase um tanto quanto egoísta, sabe? Porque às vezes a gente tem que fazer algumas coisas a mais para os outros, ou às vezes a menos. Eu acho uma frase um pouco complexa. E aí uma frase que eu acredito muito, Jane, é a frase amai os outros como a ti mesmo. E no fundo, eu acho que a gente realmente ama os outros como a nós mesmos. Aí a pergunta que eu faço é como é que você tem se amado? Porque no final é tipo, mas não é possível, porque eu trato o outro mal. Eu falei, cara, você tá tratando o outro mal porque alguma parte dentro de você se trata mal. Amai os outros como a ti mesmo. Então a pergunta é como é que você tem se amado? Por isso que eu falo assim, a galera quer resolver o mundo lá fora, mas aqui dentro tá tudo zoado. Como que é possível? Como é que é possível eu organizar tudo lá fora e isso aqui dentro tá zoado? Aqui dentro eu não me respeito, eu não consigo colocar os meus limites, eu não consigo respirar, eu não consigo observar meus comportamentos, eu não consigo ter compaixão comigo, eu não consigo me tratar com respeito, eu não consigo, tipo, ser honesto com os meus sentimentos. Então, todo esse processo de fora começa de dentro. Uhum. E aí, porque quando eu falei da Nova Zelândia, tipo assim, eu fui perguntar pra galera, falei, gente, como é que vocês criaram um país desse jeito, assim? E aí eu fui ouvir a história, há uns 80 anos atrás, eles eram um dos países mais corruptos do mundo. O país estava colapsando. O número de impostos, o dinheiro sendo desviado estava absurdo. E aí chegou um momento que a galera cansou, falou, mano, já deu, vamos parar aqui. Então é o seguinte, a mudança vai ser de cima, a gente vai colocar líderes e a gente vai mudar esse processo, mas a população tem que vir junto e a população tem que mudar. E a população tem que mudar forte. E aí, quando eles falaram disso, eu falei, cara, é aí que a brincadeira muda. Então, a população começou a ter uma consciência do todo, foi cada vez mais discutido como que o comportamento de cada pessoa impactava o outro. Fizeram trabalhos mínimos de saúde socioemocional. Não foi aquele trabalho incrível, não, é tipo assim, mínimo, sabe? Uhum. Só das pessoas aprenderem a administrar o mínimo das emoções, e foi feito todo esse trabalho, toda essa atenção, e isso fez toda a diferença, assim, sabe? Para que eles tivessem um lugar onde era mais harmonioso. E aí todo mundo fala, Luana, mas lá não tinha preconceito? Eu falei, tinha. Tinha preconceito. Só que eles não faziam nada com isso. É tipo, por exemplo, minha host mother, né, a mãe da família que eu morei, ela tinha preconceito com homossexuais. Ela falava assim, mano, eu não consigo entender. Pra mim é super desconfortável, eu não sei como lidar com isso. Mas pergunta o que ela fazia. Ela não fazia nada, ela não falava para os filhos dela, que aquilo é errado. Ela saía ela não estava importando com aquilo. Ficava, cara, a vida da pessoa. Se ela não tá fazendo mal para ninguém, tá tudo certo. Uhum. E esse era o ponto. Ela sabia que ela tinha um preconceito, mas ela sabia que era um problema dela com ela mesma. E que ela não tinha que interferir na vida do outro. Uhum. E esse foi todo o poder que eu fui entendendo. E quando eu morei lá, eu falei, cara, eu tenho tanta coisa para construir em mim.
Porque a gente às vezes também tem isso, né? A gente vai ganhando um pouco mais de consciência, um pouco mais de liberdade de poder ser, e aí a gente acha que todo mundo tem que ser igual a gente. Eu falo, cara, e pra mim era muito difícil, e aí eu tive que eu desconstruir isso. Eu achava, gente, eu tenho que entender que tem pessoas que vão ser felizes do jeito delas. E às vezes o jeito dela é sentado a bunda no sofá todos os dias assistindo novela e tá tudo certo. Tem gente que vai ser sentado a bunda no sofá assistindo Netflix. Tem gente que vai ser feliz fazendo muita malhação. Entendeu? Tipo assim, que eu quero dizer. E a Luana é muito feliz fazendo o quê? Meditando, acendendo incenso. É suprir a necessidade da pessoa sem tanto a necessidade de olhar para o outro e julgar qual que é o comportamento do outro, né? Porque é uma escolha de vida. O outro escolheu aquela vida, ele escolheu aquele comportamento, ele escolheu a história dele, e ok, tá tudo certo. É a vida, a história. Eu falo muito isso, sabe, Luana? Eu não entendo o porquê das pessoas terem preconceito. Eu tô do outro lado, né? Pra quê, gente? O corpo é da pessoa. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela. Sim. O sentimento é da pessoa. Ela faz o que ela quiser com o sentimento. Quem sou eu para poder chegar na vida daquela pessoa e falar se você está fazendo isso errado ou certo? Então, a falta de respeito, eu acho que isso inclui muito a falta de respeito, é de não olhar para o outro e respeitar verdadeiramente a estrutura emocional. Deu uma pausada aqui. É não respeitar verdadeiramente a emocional daquela pessoa. E aí, quando eu compreendo que a estrutura emocional daquela pessoa não é a minha estrutura, eu começo a pensar, puxa vida, acabou aqui o meu espaço de interferência, de limite. Então, deixa eu respeitar essa pessoa. E Luana, uma das coisas. Mas aí, Jane, vem aí de novo. É o como você se respeita. Sim. Vem de como você se relaciona. Eu falo isso porque eu fui vegetariana por 5 anos. No... Meu primeiro 1 ano de vegetarianismo, a galera queria me odiar. Porque eu achava que ser vegetariano era muito melhor, entendeu? Eu falava, mano, vocês são, nossa, eu sou incrível porque eu não como carne. Aí depois passou um tempo, eu falei, cara, a única coisa que eu não tô fazendo é só não comer carne. E caguei, entendeu? A única diferença que fazia que era mais difícil quando eu ia pros lugares. Aí, beleza. Aí eu tive que lidar com isso. Aí eu aceitei num lugar normal. Aí, só que aí, no inconsciente, existe uma coisa de eu sou superior porque eu não como carne. Aí eu encontrei o primeiro mestre. Encontrei o primeiro mestre, fui lá, levei um monte de chabatada, né? Não de verdade, tá, gente? Mas na mente. Mas acontece às vezes Aí chibatada de verdade, sim, tá, gente? Às vezes, depende. Esses daí eu nunca passei. Esses daí eu nunca passei. E eu falo que tinha hora que eu preferia que fosse do corpo do que. Nossa Senhora! Aí eu ia lá e tal. Aí eu fui nele. Aí passou um tempo, eu falei assim, e eu comia, e eu não satisfazia. E eu comecei a sentir cheiro de carne, comecei a sentir vontade de comer carne. Eu falei, fodeu. Não posso comer carne, gente. Comer carne não é coisa de ser humano que está conectado com a espiritualidade, ser superior, caralho, a quatro. E eu assim, não vou comer carne, não vou comer carne. E eu comia e não me satisfazia. E aí eu passava em frente os lugares que fazia carne, aquele cheiro vinha. E eu falava, Jesus, eu preciso comer. Eu falei, não posso comer, porque não é espiritual, não é não sei o que e tal. Aí um dia eu cheguei com o meu mestre lá, né? Fui encontrar com ele de novo. Falei, seguinte, um dos, né, que passa na vida. Aí eu virei e falei assim, então, depois de tudo, eu vontade de comer carne. Ele falou, por que você não comeu? Eu falei, não, mas o espiritual, não sei o que. Ele falou assim, você que colocou aqui isso é espiritual. Eu não falei nada. Eu quero que você seja livre. Se você quiser comer carne, você come. Se você não quiser, você não come. O problema é seu. Às vezes a carne é gostosa, às vezes ela não é. E aí eu comecei a falar, caraca, de novo, era gente tentando colocar em caixinhas de não sei que jeito, porque que a pessoa, entendeu? Porque eu tinha a crença de que quem não comia era mais espiritual e automaticamente eu julgava as pessoas que não comiam carne como menos espiritual. Entende que tinha toda uma construção social em cima do negócio? E Mas eu falei assim, mano, é muito comum, é só um pedaço de carne, mano. Mas se você parar para poder pensar, isso é muito comum, né? As pessoas que elas meditam, elas acham que são mais espirituais porque elas meditam. Outra que é vegetariana, ela acha que é mais
espiritual por isso. Mas isso tudo são pré-conceitos que são colocados ali para poder te fazer você se sentir especial, né? E aquilo que você falou, a necessidade nossa do poder. Por quê? Se eu me sinto poderosa naquele momento ali, porque eu exerci aquilo de alguma forma, um controle, que seja qualquer coisa, eu me coloco no lugar diferente do lugar do outro. E aí, Luana, eu acho que a mágica acaba, né? Porque quando a gente começa a se colocar no lugar superior àquelas pessoas que estão ali compartilhando da nossa vida, do nosso entorno, da nossa existência, nós nos colocamos num lugar onde não existe a compaixão. E aí é onde que existe a distância completa da conexão com o eu verdadeiro. Eu falo que o nosso mestre interno, sabe, Luana? Ele sabe tudo que ele precisa de fazer, inclusive aquilo que ele precisa se alimentar. Como que ele precisa se alimentar? Se vai ser carne, se não vai ser carne, se vai ser com gordura ou sem gordura, ou se vai ser comida vegana ou se vai ser vegetariana, gente, isso é o seu mestre interno junto com você que vai decidir. Agora, se você quer pertencer à tribo A, B ou C e lá tem as regras, aí é diferente porque você vai entrar dentro de um processo onde você vai aderir uma relação com uma visão sistêmica. E aquele sistema ali quer que você seja aquela pessoa que não come ou qualquer coisa que seja. Mas eu vou falar uma coisa para você sinceramente, do fundo do meu coração, siga seu mestre interno. Ele sabe tudo que você precisa para poder você existir nesse planeta. Se aprenda com grandes mentores, aprenda com grandes mestres, siga grandes pensadores, leia livros fantásticos, leia, aprenda, mas aprenda uma coisa. Osho, ele fala uma coisa muito interessante, Luana, que ele fala, aprenda de todos os livros, aprenda de todos os livros, depois pegue eles, jogue fora e faça a sua própria história. Então, Luana, eu sinto isso é aterrorizante, né? Eu falo que isso é bonito, mas é tão aterrorizante. Eu falo porque eu adoro essa frase do Osho. Você conhece o Satya Prem? Eu fui no Sati, adoro o Sati. Eu acho engraçadaço. Ele conta umas piadas que eu falo que é até errado, mano. Eu não sei se eu falo assim, eu não sei nem se é certo ou se é errado rir dessas piadas, mas que eu ri das piadas do Sati, eu ri demais. E eu dou umas gargalhadas bem boas, eu falo, Jesus. Mas quando o Osho fala isso, e isso é uma dificuldade, porque eu também, quando eu vou preparar os palestrantes, a galera para falar, eu falo que é aterrorizante porque parece que quando você vai com a sua voz, né, com a sua história, você não tem aonde segurar. Que é o que a gente falou no começo, né? A gente volta, né? A gente não tem aonde segurar. Porque a sabedoria é eu saber que eu vivi tudo isso, que eu li tudo isso e isso me trouxe um aprendizado. E é esse aprendizado desse lugar que eu passo. E aí quando o Osho fala isso, a gente vai ter que aprender muito para desconstruir tudo isso. Para a gente se desconstruir. E aí quando a voz sai. Só que aí quando a voz sai, não tem onde se apalpar. E aí, por isso que contar a própria história é deixar o legado. É se apoderar. Porque a própria história, ela é uma história. Ela tem começo, meio e fim. E ela vai sendo mudada de todos os tempos. Hoje eu te contei uma história que é da Luana do aqui e agora. Se a gente conversar daqui 10 anos, a história vai ser outra. E a mesma pessoa que está aqui. A essência de todo o aprendizado é sempre a mesma. Mas a pessoa vai mudar. O que me chama atenção hoje não vai ser o que vai me chamar atenção daqui 10 anos. Ou 5, ou 1 ano. Eu sou a pessoa que muda rápido. Então, assim, daqui 1 ano é outra coisa que vai me chamar atenção. Mas quando a gente confia e compartilha essas histórias e essa voz, algo cura dentro da gente e coisas vão curando no outro. O quê? Não faço a menor ideia. O que cura, Luana? Não sei. Mas eu só sei que quando a gente compartilha histórias... Ah, mas eu não quero contar a minha história com todos os meus detalhes. Em nenhum momento eu entrei dentro da minha vida pessoal aqui nessa conversa. Vocês não sabem da minha vida pessoal, do meu histórico. Mas vocês entenderam meus aprendizados e minhas histórias. E essa que é a importância.
Porque minha vida pessoal já passou também. A vida profissional também já passou, entendeu? Um monte de coisa aconteceu, uma coisa passou. O que foi ficando é o que é importante ser compartilhado. E isso tem força, isso tem poder, isso encanta. Encanta todo mundo, né? Uhum. Lu, nossa, ficaria com você aqui conversando a noite inteira, Lu, porque é muito gostoso Também, adorei conversar com conversar. você. É muito rico falar com você, te escutar, aprender com você, porque é uma o que o Tia Félix falou ainda há pouco aí, né? Que escutar você é muito bom, que ele gostaria que todos os jovens tivessem essa mesma visão para poder no futuro ter também um futuro que seja consciente. Então eu deixo aqui o meu desejo que todos os jovens consigam acessar através de você essa visão de um novo futuro, de uma nova consciência. E falando aqui sobre jovens, eu vou falar aqui também sobre as nossas ideias, o nosso futuro. Quando a gente idealizou o festival em Lu, nós idealizamos esse festival com essa ideia de levar pessoas a uma consciência mais elevada sobre elas mesmas, com a capacidade de construir sua própria história, partindo do princípio de que ela já está no caminho certo, que não existe nada errado com ela, que é apenas uma questão de lapidar a sua consciência para poder ela construir a sua verdade. Então, o Emaná Festival ele vem com essa pegada e eu quero te ver muito lá, falando para todas as pessoas, contando as suas histórias, contando essa história. E que seja isso Vai mais ser breve uma honra. possível, né? Que seja mais breve possível. Porque realmente eu saio daqui dessa live hoje mais rica, muito mais Eu consciente, também, vai ser uma, com muito nossa, vai ser amor. uma honra estar no festival. Vai ser uma honra estar presente e com certeza eu saio com muito aprendizado, assim, né? Foi minha primeira live, então no mínimo eu aprendi a fazer uma live, E foi lindo, no mínimo Lu. eu aprendi a fazer uma live. Foi Ai, lindo. ai, Tirou maravilhoso. de letra, ó. Brilhou. Ai, que bom. Gente, quem está Mas, ouvindo a gente aí, siga o Festival Emanar, siga a Lu. Ela tem muito conteúdo bacana, tem as histórias dela que ela conta no Instagram dela, que são sensacionais, e ela sempre deixa aí uma pérolazinha na consciência da gente, para a gente poder fazer a gente pensar. Então, Lu, mil beijos para você, gratidão enorme, ó, por você estar aqui hoje junto com a gente, e tenho certeza que a gente só está começando o nosso caminho. com certeza, vai ser uma honra estar cada vez mais conectado. Eu vi que você vai trazer o Tejo Partat. Cara, foi uma a experiência do gongo dele, gente. Não, eu não sei se ele é amanhã ou depois, Ele é no mas sábado. assim, gente, esteja conectada com todo mundo. Porque quem essa mulher tá escolhendo, na hora que eu vi que ela trouxe o Tejo Partat, eu falei, mano, ela quer levar a galera na loucura, num outro planeta. Porque quando eu passei pelo gongo, eu falei, caraca, o universo se abriu. E eu passei com ele, foi uma experiência muito única. Eu fiquei muito feliz, é uma honra. Quando eu fui ver nas curadorias as pessoas que você foi trazendo, me colocar no meio de verdade. Foi um presente do universo. Eu agradeço com todas as honrarias aí. Nós também Obrigada. ganhamos um grande presente, Lu, que é te ter aqui hoje. Acredite, você tem uma luz única que pode sim fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Siga seu caminho, siga seu legado, porque acho que tudo na nossa vida tem um porquê, né? E o seu porquê é contar histórias para poder enriquecer a vida de outras pessoas. Gratidão Com imensa certeza. por ter aqui.